O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. E ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. E é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na alegria desta noite, que celebramos o 29º domingo do tempo comum, todos nós aqui presentes, você que ora conosco da sua casa, acolhemos esta palavra de Deus, que nos redireciona ao discipulado, que é serviço e total entrega pelo reino de Deus. Celebramos o mês missionário. Jesus Cristo é missão. E a nossa condição de discípulos e discípulas é acolher esta realidade missionária que Jesus, o Filho de Deus, recebeu do Pai e trouxe ao mundo. Nos chama pela graça do nosso batismo, nos configura em seus caminhos e diz a nós, agora vão. Sejamos nós, portanto, hoje, os discípulos e discípulas em missão. Essa é a vida da igreja, uma missão permanente, anúncio e testemunha da boa nova do amor de Deus, que nós fazemos das mais variadas formas, maneiras, não só pela expressão da nossa fé nas nossas liturgias, nas nossas devoções, mas também pelas nossas ações concretas, de fazer da nossa vida algo bom para a vida do nosso próximo, para a vida do mundo. E aí, se nós nos perguntamos, a missão começa dentro do coração de cada um de nós. Sejamos, portanto, esses discípulos e discípulas com este coração missionário. A palavra de Deus diz: não fecheis os vossos corações. Ouve hoje a voz do Senhor. Ouçamos atentamente esta voz que nos chama, que nos ama e que nos envia também para amar. Quando decidimos seguir Jesus, fiéis às promessas que fazemos pelo batismo, promessas de renunciar ao pecado. Talvez muitos de nós não lembramos, porque fomos batizados como crianças, mas esta é a promessa do batismo. Renuncie. E que hoje, claro, quando a criança é traga à igreja para ser batizada,
São pais, mães, padrinhos, madrinhas, que tomam o lugar desta criança nestas promessas e professam para o bem desta criança e se comprometem a educar esta criança e guiá-la nestas promessas do batismo, que é renunciar ao pecado, renunciar a todo tipo de mal, renunciar a toda e qualquer forma de violência, difamação e condenação, e viver a vida guiada pelo Espírito, o Espírito de Deus, que é santo. E é por isso que, pela graça do nosso batismo, como igreja, nós nos tornamos templos onde Deus habita. Normalmente, nós vivemos e realizamos este nosso chamado pela generosidade do nosso coração, que se abre a Deus, que aceita este projeto do reino de Deus em nós, no mundo e através de nós. É o amor de Deus que nos impulsiona a viver como discípulos e discípulas em missão. Não o pensamento de recompensa, ou o sentimento de querer se sentir mais que os outros, pelo grau de serviço que prestamos. No evangelho de hoje, 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, pediram a Jesus uma coisa a mais do que os outros apóstolos não tinham pedido. Esses estavam com Jesus na transfiguração, tinham acabado de escutar Jesus falar da sua entrega total para o bem de todos. Será que se sentiram privilegiados ao ponto de pedir: eu quero a sua direita, eu quero estar à sua esquerda, na glória eterna dos céus? Recompensa por seguir Jesus, recompensa por estarem mais disponíveis ao anúncio e testemunho do Evangelho. Não deixemos que este sentimento tome conta da gente, não. Para Deus somos todos iguais. A palavra de Deus assim diz: a quem muito foi dado, muito será exigido em troca. Quanto mais perto de Jesus estamos, quanto mais íntimos de Jesus somos, mais se espera que o imitemos. Quanto mais eu falo e quanto mais eu me projeto na imagem do Mestre Senhor, o Messias esperado que veio e que nós aguardamos seu retorno, mais tenho que imitá-lo. Até o ponto daquela palavra do apóstolo Paulo que diz: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, caros fiéis, vamos prestar bastante atenção quando nós falamos que nós somos de Cristo. O que a liturgia de hoje nos propõe é imitá-lo até as últimas consequências. Jesus perguntou àqueles 2 discípulos que queriam um pouco mais: vocês poderão beber o cálice que eu irei beber? Padecer o sofrimento que eu irei? Eles disseram sim. Aí é claro que a história se transforma. Mas quando nós dizemos sim, nós temos que ser esta imagem de Cristo para o bem do nosso próximo, o bem da obra por Deus criada, o bem de tudo que há. Tiago e João pediram lugares de honra, lugares reservados para aqueles que exercem autoridade.
Não é que Jesus não queria que eles tivessem tal autoridade. Ele assegurou-lhes que teriam. No entanto, ele descreveu esses lugares de distinção de uma maneira que esses dois irmãos não esperavam. Os grandes no reino de Deus, aquelas pessoas que exercem autoridade sobre os outros, devem ser as servas de todas mais. Pais e mães, professores e professoras, autoridades civis, administradores de todos os tipos, líderes religiosos, líderes pastorais, líderes comunitários, todos devem ser servos e servas, como Jesus foi o servo de Deus, fiel à sua missão. Qual missão? Assim Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Então toda e qualquer pessoa que clama o nome do Senhor e que vive em Cristo uma vida nova, se torna este servo, esta serva, para também dar vida ao seu semelhante. Não diminuí-la, não adulterá-la, não deturpá-la, não roubá-la, não terminar com ela. Esta liturgia nos diz que, além de modelar nossa liderança seguindo a Jesus, que é o Senhor, também teremos que modelar nossas dificuldades segundo as dificuldades dele. Pois também nós, pela graça do nosso batismo, sim, beberemos de seu cálice de sofrimento e seremos batizados em sua morte. Se nós ouvirmos um pouco o que hoje circula nas redes sociais nesses últimos dias, e esta difamação que este político do estado de São Paulo faz contra a igreja, contra o servo de Deus, o Papa Francisco, assim nós podemos dizer: Francisco está bebendo o cálice, e Francisco está sofrendo os sofrimentos de Jesus, porque também Jesus foi difamado, também Jesus foi caluniado, também a respeito de Jesus foi dito inverdades e mentiras, também condenaram, acusaram e condenaram injustamente. A nossa proximidade a este querido e amado Papa, o Papa Francisco, na unidade com todos os nossos bispos do Brasil, especialmente na pessoa de Dom Orlando Brandi, arcebispo de Aparecida. Ao nos aproximarmos daquele que deu sua vida como oferta pela remissão dos pecados, Jesus Cristo, descobriremos que o mesmo alto sacrifício dele está sendo pedido de nós também. Pode ser que a gente não queira, mas o nosso batismo também nos faz sermos profetas e profetisas de um novo tempo. E dito de outra forma, quando lutamos com os infortúnios que encontramos, infortúnios que enfrentamos por causa do nosso compromisso com Jesus, Ele mesmo é a nossa inspiração e modelo a seguir, não ninguém mais, não nenhuma outra imagem. Jesus se compadece de nossas fraquezas. O Filho de Deus se faz como nós, exceto no pecado, para nos auxiliar, para nos trazer o amor eterno de Deus, para nos amar e dar sua própria vida
para o bem de todos nós, para nos fortalecer. Jesus se identifica com o nosso sofrimento. Ele se identificou com o sofrimento das pessoas em seu tempo. E é por isso que muitos o condenaram. Por ele estender a mão às pessoas pobres, às pessoas marginalizadas, às pessoas fracas, às mulheres viúvas e os órfãos, que eram abusados e explorados, por libertar, expulsando os demônios, libertar muitas pessoas deste mal. Por esse motivo, também nós, como discípulos e discípulas, vivendo a missão, nós devemos sim, extrair nossa força do exemplo e da bondade de Jesus, para vivermos a missão da mesma forma que ele viveu, isto é, para agirmos da mesma maneira que ele agiu, o servo humilde e fiel, mas também o sacerdote, o sumo sacerdote, que oferta a si mesmo para o bem de todos. Esse é o verdadeiro significado do Messias, que veio e que nós aguardamos que retorne. E nós aguardamos vigilantes na missão. Qual a missão? A que ele nos trouxe, a que ele confiou a você, a mim, à igreja, aos nossos bispos do Brasil, a Dom Orlando Brandi e ao Papa Francisco. É a missão de todos nós. E nós a vivemos vigilantes, aguardando o retorno do Senhor. Que possamos, celebrando esta Eucaristia, nos nutrir deste alimento salutar para a nossa vida, para termos as forças necessárias para cumprir as nossas promessas batismais, a missão que Jesus confiou a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.